Atrasou tudo, ficou uma loucura, mas vamos comentar, vamos compartilhar essas ideias. Olá, Sanches e Lucineias. Dessa vez a gente vai fazer um vlog com mais cara de vlog mesmo. Não saindo necessariamente, mas mostrando um pouco do dia a dia. A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram nesses últimos dias, mas que foram importantes para o modo como a gente enxerga, né, a literatura. O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, num dia bem atípico. A sexta-feira é o dia de vlog, hoje não é sexta-feira. Nós falamos sempre aqui sobre literatura, compartilhamos experiências. Se tem uma experiência com a literatura que está sendo bem confusa, bem louca, é que essa semana eu defendo a minha dissertação em teoria da literatura, mais especificamente literatura espanhola da virada do século XIX para o século XX. E por causa disso eu tô com muitas outras coisas pra organizar, pra terminar, fechar direitinho. E a gente acabou atrasando um pouquinho aqui no cronograma do canal. Mas eu também viajei pro Agreste, era aniversário da minha mãe. Lá eu tive alguns insights sobre o Grande Sertão Veredas e algumas coisas que nós estamos lendo na jornada de leitura conjunta. Então, mesmo fora de hora atrasada, eu queria compartilhar algumas questões com você. Você acompanhou a nossa primeira resenha desse mês, quarta-feira, iniciando um quadro que eu sou apaixonada, os autores pernambucanos. Daqui a pouco a gente começa a, gravar o comentário sobre o Manuel Bandeira. Aquele cenário ali embaixo, bem com carinha de Agreste, o estereótipo de Pernambuco, às vezes até de certo modo. É verdade que aqui não é o sertão do Riobaldo, o sertão de Minas, de Goiás e tal, mas também nem é sertão, né? Aqui é Agreste, o que traz uma certa semelhança com algumas questões do sertão mineiro, que é um pouco diferente do sertão pernambucano, mas ainda assim é um lugar com muitos vazios, um lugar que lembra, que tem muito da cultura, particularmente. Acho que uma das coisas que Grande Sertão Veredas tem mexido comigo, assim, é que o Riobaldo ele é um homem de incertezas. Um homem que tá passando por algumas questões muito específicas, assim, na vida, né? E essa fase que eu tô vivendo também tá cheia de incertezas, de angústias que fazem parte. Então, um período de travessia, não só por causa da dissertação, mas de outras coisas que aconteceram nos últimos meses. Digamos que eu passei pelo meu liso do Sussuarão. E muito do que o Riobaldo passou essa semana, a semana do episódio 8, tem muito a ver com o que eu tô sentindo e tenho sentido nesses últimos dias, né? Grande Sertão Veredas, ele conseguiu expressar muito do que eu estava sentindo, do que eu sinto, e às vezes eu não consigo colocar em palavras.
Na próxima quinta-feira estarei defendendo a minha dissertação. É essa que eu vivo falando pra vocês, né? Toda vez que eu cito Peter Gay por aqui, toda vez que eu falo de modernismo por aqui. Acho que eu só falei 2 vezes, assim, mais diretamente sobre o que eu pesquiso. Mais fazendo referência à monografia do que a dissertação. Na quinta-feira, dia 10 às 9 horas da manhã, estarei defendendo uma pesquisa feita nesses últimos 2 anos, mas que tem no seu início desde lá a graduação, sobre a releitura da crítica espanhola, mais especificamente, sobre a posição, sobre o lugar, a interpretação que se tem de toda a obra narrativa do Miguel de Unamuno. Eu defendo que ele, na verdade, seja um modernista, quanto com aquilo que defende Peter Gay, um modernista ocidental, já que o modernismo na Espanha se configura de uma outra forma, se utilizando do parnasianismo, do simbolismo, mais necessariamente do que com o modernismo que nós encontramos, por exemplo, na Virginia Woolf, no James Joyce, Franz Kafka, no Marcel Proust. Para isso, eu analiso 2 obras específicas do Miguel de Unamuno, do século XX, Niebla, de 1914, em comparação a San Manuel Bueno Martí, de 1933, porque eu acredito que ela seja o início e o encerramento desse ciclo de romances. Me desejo boa sorte! Qual o objetivo desse vlog? Eu acho que não tem um objetivo específico, assim. É um vlog diário, compartilhar um pouquinho da rotina, do que está acontecendo, dessas confusões, dessas perspectivas onde a gente de fato enxerga a literatura além da biblioteca, enxerga a literatura, mesmo que apenas cenas, que questões imagéticas ali descritas, e a gente reconhece isso em um lugar ou outro. Talvez esse vídeo termine abruptamente, de uma forma nada a ver, mas eu espero que faça sentido para você. Talvez seja um pouquinho para dizer esse mesmo conflito que o Riobaldo vive, isso que está acontecendo no livro, é a dificuldade que nós temos de aceitar que a confusão faz parte, que a angústia faz parte. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa perfeccionista em muitos aspectos, eu sou uma pessoa metódica, que faz terapia assim, e às vezes isso muito angustiante, assim, de querer colocar ordem em coisas, em questões e ver sentido e unidade em aspectos da vida que simplesmente não tem e não terão nunca. Não só o pacto, né, mas o conflito do Riobaldo, se o pacto existiu ou não, se foi efetivado ou não, causa essa mudança, né, de personalidade, daquilo que ele está fazendo. Isso também acontece com a gente, né? Não necessariamente você tem que fazer um pacto, mas em momentos decisivos, ter a dúvida, né? Ficar angustiado se essa dúvida está acontecendo ou não. E é uma reflexão que eu queria deixar até com você que não está participando da jornada. Na página 338. O Riobaldo, narrando a história, né, vai dizer o seguinte para o seu interlocutor. Mas então, do sobredentro de minhas ideias, do que nem certo sei se seja meu, uma minha vozinha forte demais e tão fraca, suministrou um cochicho. Foi. Em tão curta ocasião que teve, essa vozinha me deu aviso. A um recanto tem, miúdos, remansos, aonde o demônio não consegue espaço de entrar. Então, em meus grandes palácios. No coração da gente é o que eu estou figurando, meu sertão, meu regozijo. Que isto era a vozinha dizia. Tento, cautela, toma atento, Riobaldo, que o diabo fincou o pé de governar tua decisão. A anteguarda que ouvi seteado, e estribei minhas forças e energias. Que como tem então freio possível? Teve. Aí resistiu primeiramente, só orçava. O instante que é. O Senhor nele se segure. Só eu sei. A gente pode tirar várias interpretações dessa passagem, disso que o Riobaldo está vendo, mas algo que eu tenho sentido, às vezes a gente fala muito sobre pensar, parar para ter cautela com as decisões, ter cuidado, ok, isso é positivo, mas nem sempre isso é possível, nem sempre isso ocorre, às vezes a gente acha que está tendo cautela e também isso não acontece. Mas como é importante a gente parar, a gente se ver, não só de modo racional, mas emocional também, parar e ter uma certa misericórdia, uma certa complacência conosco, ver os nossos demônios, analisar o nosso instante e assim, de fato, sair não só um pouco mais da biblioteca, mas às vezes tirar a nossa vida de dentro da narrativa de um livro.